Situação crítica na Ferrari que precisa dar uma resposta urgente, além de outros detalhes, vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Estou gravando logo depois da nossa live, a nossa primeira live lá no Ressaca Express, que foi excelente, muita interação com vocês participaram bastante, conversamos sobre vários assuntos, Norris contra Verstappen, fizemos enquetes, falamos de Felipe Massa, de Rubinho, de Grande Prêmio da China, dos carros de 2025, falamos de muita coisa lá, então se você quer participar, próxima quarta-feira às 20 horas no Ressaca Express, os cortes da live anterior vão estar lá, assim como a live também estão lá, você pode conferir no Ressaca Express, beleza? Então não perca as nossas lives às 20 horas lá no Ressaca Express, quarta-feira. Então, vamos aqui para o nosso primeiro assunto, que na verdade tudo é sobre Ferrari neste vídeo de agora, e são assuntos que naturalmente o público quer saber, naturalmente o público fica muito em cima e que a gente tem que entender também como é que está a Ferrari para essa temporada. Então vamos começar com o seguinte, o básico, tá? A estreia de Lewis Hamilton foi sim abaixo do esperado e está rolando muita crítica. O Martin Brundle criticou a estreia do Lewis Hamilton, assim como a atitude dele com o engenheiro, e o Frederico Vasseur tomou um pouquinho das dores, falando que a culpa da comunicação ali não foi do Hamilton, e sim dele, Vasseur, dele como chefe de equipe. Também foi dito pelo próprio Hamilton que o seu engenheiro foi muito bem e tal, que ele gostou, eles estão melhorando a comunicação, então o Hamilton também botou panos quentes naquela situação um pouquinho vergonha alheia, um pouquinho incômoda que ficou entre ele e o seu engenheiro. Mas não somente isso, a performance foi ruim e o Hamilton fala o seguinte, que a Ferrari ainda tem muito o que entregar e que eles não estiveram nem perto do ritmo da McLaren na Austrália, mas sim espera que o carro entre no sweet spot, né, naquele nível ideal de gerenciamento de pneus, de temperatura, de performance, equilíbrio, etc., para poder estar brigando já na China, quem sabe, além do fato de que o próprio Hamilton também tem falado que ele precisa ainda pegar a manha do carro. Tudo isso é um pacote, né? Pegar a manha do carro a gente sabe que vai demorar ainda alguns dias, algumas corridas, né? Algumas corridas, mas essa questão de engenheiro e tal, e o carro da Ferrari em si, acaba sendo um assunto que todo mundo vai ficar em cima durante todas as corridas. E como eu bem disse para vocês em outro vídeo, no Daily Mail, citando que o Hamilton já está em turnê de despedida, isso obviamente aumenta a pressão, e a Ferrari é uma equipe que gera pressão automaticamente. Qualquer piloto que vá para lá, qualquer mau resultado, sempre vai gerar pressão. Isso é natural da equipe, vem com o contrato, não tem como fugir disso, é a maior equipe, é onde tem mais pressão, tem a torcida mais apaixonada, mais fanática, isso vai acontecer. Agora, realmente a estreia na Austrália foi muito fora daquilo que se estava esperando. Também está sendo dito, você confere as matérias na descrição, que a Ferrari teria errado a sua leitura de corrida, ou seja, ela achou que a pista ia estar numa temperatura, que o acerto do carro deveria ser outro, e com isso ela mudou de sexta para sábado esse acerto. E aí onde foi o grande erro da Ferrari. Por quê? Porque a Ferrari, se você se lembra bem, na sexta-feira, estava andando bem. Tanto é que o Leclerc fala, a gente está com um carro para brigar por pole position e para brigar por corrida. O Leclerc fala isso, o Frederico Vasseur também. Então você vê que a Ferrari na sexta-feira era uma equipe com uma mentalidade e com uma projeção de resultado, enquanto a Ferrari sábado e domingo foi outra equipe completamente diferente. Mexer no acerto não fez bem, ainda mais que eles fizeram um acerto talvez buscando corrigir algum possível problema para a chuva. Fala-se muito da possível aumentada de altura, né, que a Ferrari teria colocado no seu carro, o que a gente sabe que para esses carros de efeito solo não é o ideal, por mais que você vá na chuva, você queira um carrinho um pouquinho mais alto e tal, ainda assim não é o ideal você ficar aumentando muito essa altura. Então, se isso for verdade, se ela também mexeu na forma com que trata nos pneus, tudo isso influencia. Nós estamos falando de uma Fórmula 1 em que o pneu é primordial. Você não pode se dar ao luxo de sair da janela de operação do pneu. E se a Ferrari fez isso e saiu dessa janela, explica-se muito do que nós vimos na Austrália, naquela pista híbrida e na chuva, coisa que até então a Fórmula 1 não tinha em 2025 andado. Só que da mesma forma que a Ferrari andou mal, você tem outras que foram bem. E é aí que está o detalhe. O erro de leitura custa muito para uma equipe. Nós vimos que durante a própria corrida da Austrália, a Ferrari fez uma aposta e errou a aposta. Eu até disse para vocês, é normal apostar, isso não é problema. O problema é se a equipe constantemente está errando.
e a Ferrari tem um histórico recente de erros, principalmente na época ali de Mattia Binotto, Arrivabene, etc. Mas também agora com o Frederic Vasseur, talvez a Ferrari ainda não esteja totalmente vacinada de determinados erros que não podem ser repetidos com frequência. E é por isso que a imprensa cai matando, que o Martin Brundle cai matando, que o Daily Mail cai matando, esse tipo de coisa. Não dá para você ficar passando pano para a Ferrari nessa situação. Então eu quero saber de você, como você analisa essa estreia do Lewis Hamilton, a sua expectativa para a China, se você acha que a Ferrari e o Lewis Hamilton vão andar melhor ou não. Por falar em Grande Prêmio da China, aí entra o Frederic Vasseur com aquilo que a gente quer conversar hoje aqui de assunto principal. O Vasseur disse o seguinte, que na China eles não somente querem, eles vão andar muito melhor. A Ferrari vai estar totalmente diferente para a China. Eles têm ritmo para brigar lá na frente. Frederic Vasseur está fazendo uma promessa que é o seguinte, ou você tem o culhão para manter, você tem a bala na agulha, ou você vai passar vergonha. Se ele está prometendo algo que ele não sabe se vai acontecer, que ele não tem dados concretos de que sim, o carro da Ferrari vai estar bonitinho para a China, ele está assumindo o risco de colocar nas costas dele mesmo a pressão que a diretoria da Ferrari geralmente coloca. A Ferrari, nos últimos anos, desde que Christian Horner está na Red Bull, então desde que Toto Wolff está na Mercedes, a Ferrari já teve vários chefes de equipe. E por quê? Eles prometem muito e, claro, existe uma pressão muito grande, só que na hora do vamos ver entregam pouco. Ou quando entregam muito, não é o suficiente para vencer o campeonato. O Frederic Vasseur chegou a bater na trave, a gente sabe, brigou pelo campeonato até o final de construtores ano passado, mas ainda assim, a Ferrari vive de resultados no sentido de campeonatos. Você ser segundo na Ferrari significa apenas que você vai ser o próximo demitido na lista. E ainda mais quando faz promessa grande, promessas grandiosas. Se você está ali sempre falando, não, agora vai, agora vai, agora vai. O trabalho do Vasseur ano passado foi muito bom. Foi sim muito bom, eu devo dizer isso. Mas achar que simplesmente falar que na China vai ser melhor, então magicamente as coisas acontecem, não é bem assim. Ele tem que ter dados concretos. Então, se a análise da Ferrari for, nós simplesmente erramos a forma com que acertamos o carro e com isso não tivemos um bom trato de pneu, não tivemos uma boa performance na chuva, então a situação da Ferrari é bem menos alarmante. Ferrari essa que eu tô com a camiseta aqui da Paddock BR, que você encontra lá no link na descrição, cupom Ressaca Motor para desconto frete grátis e todas as equipes e pilotos representados. Mas se não for esse o caso da Ferrari, se for um problema mais crônico, o que, vamos ser sinceros, não parece. Não parece ser crônico porque na pré-temporada não parecia ser crônico. O carro parecia estar muito mais na mão na pré-temporada, assim como na sexta-feira da Austrália, então não há nada que indique no primeiro momento um problema crônico, um problema, meu Deus, a Ferrari não tem como arrumar esse problema na temporada. Se for isso, acabou 2025 para os vermelhos. Eu falo isso para você, torcedor da Ferrari, por quê? Porque Fórmula 1 é um esporte em que as coisas demoram muito para acontecer. As coisas demoram meses. Se a Ferrari for colocar dinheiro para melhorar esse carro, a McLaren, a Mercedes e tal já vai estar muito à frente. A Red Bull vai estar muito à frente. Então, acredito eu que sim, seja um problema de acerto e que o Frederic Vasseur está certo de que a corrida da China tem tudo para ser melhor, porque é um circuito permanente, os dados vão bater melhor com os dados do Bahrein, com certeza. Você vai ter uma correlação muito maior dentro do seu próprio túnel de vento, nas suas simulações. É bem provável que a Ferrari seja mais competitiva. Vai ser o suficiente para bater de frente com a McLaren? Essa é uma questão que só na pista para a gente saber. Mas eu acredito que sim, a Ferrari não está com um problema crônico. A única coisa que nós podemos fazer no momento é esperar, e claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí, e essa situação da Ferrari, Frederic Vasseur, promessas, me diz aí tudo o que você pensa, a gente vai buscando compreender a Fórmula 1 aqui, né, conversando sobre Fórmula 1, e eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entra lá na Instant Gaming para ver os jogos e gift cards que nós temos lá também, link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!